Hoje falarei sobre os alertas de Deus para o seu povo. Jeremias, capítulo de número 10, a partir do versículo 1 ao 16, diz o seguinte: Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações e nem se assustem com os sinais nos céus, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-no com prata e ouro, e prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Eu quero começar a pontuar aqui algumas verdades de Deus para a nossa vida. Primeiro, essas verdades foram dirigidas às nações israelitas, mas hoje nós entendemos que nós somos o povo de Deus. Os alertas de Deus, assim como Deus usou o profeta Jeremias para falar ao coração do seu povo, Deus agora usa a sua palavra que foi escrita pelo profeta Jeremias para falar também ao seu povo. E o primeiro alerta que eu quero deixar aqui da parte de Deus é que nós devemos ouvir a sua voz. Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós vamos caminhar de acordo com a orientação de Deus. E quando nós caminhamos dentro das orientações de Deus, nós jamais vamos deixar de caminhar em seus caminhos e guardando os seus mandamentos, os seus estatutos e leis. A palavra do Senhor Deus, ela diz para mim e para você, no segunda verdade do texto, que nós não devemos aprender com os costumes das nações. Cada nação tem os seus costumes pagãos e o povo de Deus não deve aprender com os costumes, com a forma com que o povo vive e praticam, às vezes, a sua fé. E Deus traz um segundo alerta dizendo que nós não devemos recorrer a ídolos conforme as nações israelitas recorreram, que nós não devemos ficar assustados com os sinais dos céus, porque a gente já sabe, já fomos avisados por Jesus Cristo, que haverá sinais nos céus e na terra antes da sua vinda. Então nós não devemos ficar assustados com os sinais dos céus. Isso está no versículo de número 2. Na terceira verdade do texto, não devemos copiar os costumes das nações pagãs, pois as obras das suas mãos são reprovadas por Deus. Isso está no versículo 3 ao versículo 5 e também no Salmo 115, de 1 a 7, onde diz que os ídolos das nações têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não andam, tem mão, mas não apalpa, e som algum sai da sua garganta. E aí a palavra de Deus diz: torna-se semelhante a eles todos que os fazem e todos que neles adoram e confiam, mas Israel deve confiar no Senhor. O povo de Deus deve confiar no Senhor. Esse costume das nações pagãs são natural para eles, mas para o povo de Deus não são coisas naturais. Então nós precisamos caminhar diante de Deus, direcionado por eles. E hoje a mensagem de alerta para a minha vida e para a sua vida, você que deseja servir a Cristo, você que deseja servir a Deus, tome esses alertas na tua vida e viva, porque Deus fala contigo nesse dia. No ponto de número na quarta verdade do texto, as nações trabalham
para fabricar os seus deuses. Por que que Deus diz que nós não devemos seguir os costumes das nações? Porque eles mesmos fabricam os seus deuses que não são deuses. Tá? Aí diz assim, de madeira são cobertos de enfeite de ouro e de prata, mas nenhum deles é semelhante ao nosso Deus, pois Deus é único. Deus, ele é único. Por isso que lá no primeiro mandamento está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Então Deus é único para o seu povo e não para as nações, porque as nações têm os seus deuses. Aí diz assim, que fala, que não vê que os deuses que são fabricados pelas nações, eles não falam, não vê, não ouve, não se move. Os deuses das nações, criados pelas mãos do artifício, ao contrário, nada pode fazer. E não peça de uma grande mentira, e não passa de uma grande mentira. Isso está lá em Jeremias 10, do versículo 6 ao versículo 9, você pode estar lendo e conferindo aí na sua Bíblia. E a quinta verdade, o nosso Deus é a verdade. É o Deus vivo e Rei eterno. Toda a terra treme diante dele. Está no versículo 10. Também no Evangelho de João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós temos Deus como a verdade. Nós temos a palavra de Deus como a verdade. E nós temos Jesus Cristo como a verdade. Louvado seja Deus. E temos também o Espírito Santo como a verdade. Todos os deuses que não criaram os céus e a terra vão desaparecer dela. Então todos os deuses que não criaram os céus e a terra vão desaparecer dela. Isso está no versículo de número 11. A terra e o mundo foi criado por Deus com o som da sua voz. As águas se movimentam. Ele faz os relâmpagos para a chuva e os ventos faz sair dos seus tesouros. Todo homem sem Deus é bruto e os fundidores de imagens serão envergonhados. Isso está do versículo 12 ao versículo 15 do capítulo 10 de Jeremias. As obras das suas mãos são vaidades e o povo de Deus não deve copiar tais práticas e nem seguir os seus caminhos. E no sexto tópico, a sexta verdade do texto, ele diz, no versículo 16, Deus é o nosso Criador de todas as coisas. Israel é a sua vara e a sua herança, e o selo dos corações é o seu nome. E o Senhor dos seus corações é o seu nome. Louvado seja Deus. Então, esta é a palavra de Deus para a minha, para a tua vida. Esses são os alertas de Deus para mim e para a tua vida. Se nós seguirmos os alertas de Deus, seremos totalmente reconhecidos como pessoas sábias, que estamos sendo conduzidos, dirigidos por Deus, por meio da orientação da sua palavra. Se você não tem essa fé, não se ofenda. Apenas eu estou aqui expondo o que diz a palavra de Deus para o seu povo. Portanto, você que ainda não fez aliança com Deus, que vive nos costumes das nações, não se ofenda, porque esta palavra é dirigida ao povo de Deus. Que Deus abençoe e tenha um bom dia.